dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos nos dias de domingo. Vou solicitar para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz, Espírito de Emmanuel, através do médico Chico Xavier. E a nossa lição de hoje, Vinha de Luz, é de número 55, Igreja Livre. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. O exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja e perto do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso o antídoto para as suas venenosas preocupações. Em todas as épocas tem vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sedutos. Passaram no círculo das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes sofrem o degredo social, por não se alfitarem ante as explorações delituosas do fando nativo. Em outras ocasiões, são categorizados à ponta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódio e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes olvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes avisos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados, que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é a acolhedora mãe de todos nós. Igreja Livre. Emmanuel, ele traz, a princípio, uma passagem do Evangelho, onde Paulo de Tarso, né, que está em Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Então, Emmanuel, ele traz um trecho deste versículo para nós compreendermos qual que vai ser a tratativa, o ensinamento aqui que ele traz. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Vamos dizer assim, o direcionamento de Jerusalém, ele traz a ideia viva de Cristo. Né? Então, toda vez que nós, num certo momento, nós escutamos Jerusalém, é impossível não fazer um link com Jesus Cristo. Então, para dar início a esse estudo, né, e na compreensão
vamos entender que há mais de 2.000 anos atrás, Jesus Cristo veio com o maior planejamento missionário ocorrido no planeta Terra, que foi realmente o maior espírito daquele momento, em termos evolutivos mesmo, né? O espírito celeste, aonde ele veio nos ensinar, veio nos mostrar o caminho e dar a significação real da vida. Então, quando se fala de Jerusalém aqui, Paulo ele se remete, né, indubitavelmente a Jesus Cristo. Mas é interessante, é o título da lição, Igreja Livre. Essa igreja livre, né, vamos nos contextualizar principalmente no termo igreja. Igreja, santuário, cátedras, seja qualquer ambiente na onde se eleva em oração, em aprendizado, em conforto, em acolhimento espiritual, tudo se remete a isso. Mas vamos fazer também a ligação direta, porque nós que estamos estudando o cristianismo, onde o fundamento maior, a nossa base da rocha, ela se solidifica no cristianismo. Então, vamos tratar do cristianismo, propriamente falando aqui, dentro das grandezas religiosas que nós, de algum tempo, estudamos, né, e procuramos nos localizar dentro delas. Igreja livre. Aí Paulo cita a respeito de Jerusalém. Emmanuel tem um objetivo com tudo isso. Nós vamos tratando e estudando no decorrer de cada parágrafo. Mas uma coisa é fato. Dentro da escuta que nós tivemos agora da lição, existem setores religiosos que segregam. Existem setores religiosos que limitam, que prendem. E aí nós vamos compreender no decorrer de toda a informação, de toda a aprendizagem dentro das lições de Emmanuel. O exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. Então é isso. Conforme eu mencionei, nós vamos nos fundamentar na fé cristã. Nós vamos nos fundamentar no cristianismo. Nós vamos estudar essa grande crença que é e que vem de Jesus Cristo. E aí é o que ele fala aqui no começo. Pegando essa parte desse versículo, né, a gente vai conseguir enxergar infinita grandeza no segmento cristão. Então, esse é o primeiro item. A palavra do apóstolo aos gentios, que é Paulo de Tarso, recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. É muito interessante isso. Por quê? Porque nós temos que estar abertos aos múltiplos pontos de vista, aos múltiplos pensamentos que possam ocorrer dentro de uma doutrina e dentro de uma religião. Imaginem bem. E aí a gente pode voltar alguns anos atrás. As pessoas não poderiam falar que se comunicavam com espíritos. As pessoas não poderiam falar que enxergavam espíritos, que escutavam sons,
Não podia falar que faziam simpatias para, sei lá, uma determinada cura, alguma coisa assim. Não podia se falar. Não podia se falar porque, principalmente, existia na grande igreja algo que era chamado de Inquisição. E, fatalmente, eram condenados à desencarnação. Então, esse é um primeiro ponto que a gente pode tratar. Mas é óbvio, Angel, você está voltando muito, mas muitos anos atrás. Tudo bem. Nós ainda vamos tratar disso nessa mesma lição aqui. Porque mesmo que não existe nada institucionalizado dentro das igrejas, dentro dos centros, nada, mas, ao mesmo tempo, existem ainda fiéis, cristãos, que, de um certo modo, procuram nortear de uma certa maneira, que se cerca, né? Ou seja, cerceia qualquer tipo de pensamento livre, pensamento de estudo, né? Isso ocorre muito, por exemplo, dentro da doutrina espírita. Quando a gente se pega um estudos desses daqui, todos, de um certo modo, podem contribuir com o que pensam, com o que acreditam e tudo mais, sem ao menos ter né, o ato da censura, por exemplo. Ó, o que você está falando aí, abre aspas, é uma besteira, fecha aspas. Não se pode, né, se implicar nisso. Agora, vamos imaginar o seguinte, lembrando que tudo aqui é para realmente motivo de estudo. Como que eu vou falar, por exemplo, dentro de um segmento protestante, que eu acredito em reencarnação? Não pode. Não pode. Nem se pode levantar isso. E é uma coisa interessante também, né? Porque pesquisas anos atrás, isso faz bastante anos atrás, né? Não é tão atual, mas até vou procurar fazer pesquisas novas para ver como é que está hoje, né? Porque teve um censo realizado há alguns anos atrás, onde se mostrava aqui no Brasil como estavam divididas as religiões e suas porcentagens, né? Mas é interessante, de cada 3 pessoas na época entrevistadas, né? E é óbvio que não foram todas, né? Enfim, mas dentro da proporção, de cada 3 pessoas, uma acreditava em reencarnação. Se nós fôssemos fazer esse cálculo hoje, no Brasil, se manter a média, daria em torno de 70 milhões de habitantes. 70 milhões de habitantes. Mas, ao mesmo tempo, a doutrina espírita não deve passar hoje. É importante a gente salientar que fica difícil, claro que se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai coletar essa informação com mais precisão, mas eu vou falar meio por alto. Hoje não passa de 5, 6 milhões que estão dentro da doutrina espírita no Brasil. Vamos dizer assim. Vamos tacar lá em cima, 10 milhões. Volto a falar, levantando o número generalizado, tá? Então, quer dizer, tem mais pessoas acreditando em reencarnação, mas que não estão dentro do segmento religioso da doutrina espírita. Então, a gente começa a raciocinar. Porque algo que nós temos é o livre-arbítrio. Se nós temos o livre-arbítrio, nós temos o livre dom de pensar. Só que, por vezes, dentro de setores religiosos, você não pode se expor. Você é meio que... E aí, remetendo ao que o Paulo trouxe, onde ele defende essa fé livre, né? Essa fé de opiniões, essa fé de ideias e tudo mais,
e remontando, inclusive, Jerusalém, que seria o berço do início do cristianismo, né? Então, a gente se remete, tipo assim, até quando, ainda nos tempos atuais, e assim, vamos supor que a gente não está dentro das próprias religiões. Nós estamos no meio social, no convívio social natural. E aí começa a surgir realmente, de repente, assuntos voltados para cunhos religiosos. E aí algum de nós vai lá e opina. Olha, o opinar, ele faz parte, o aceitar, né, ou acolher o que você opina. Ele se faz necessário, o acolhimento principalmente, não a aceitação. Mas em cima disso tudo tem que ter o respeito. E aí, talvez aí, nesse ponto, o respeito ou a falta dele, que, né, talha ali a sua livre expressão de se manifestar. E aqui nós estamos falando disso mesmo, gente. Essa questão da segmentação do pensamento livre dentro das religiões e tratando principalmente de cristianismo, aonde? Sem nenhum tipo de intolerância. A gente não escuta tanto falar nos tempos atuais a questão de intolerância religiosa. A intolerância religiosa é tolher toda a opinião alheia e ao ponto de disseminar o ódio. Disseminar o ódio. Mas o ódio entre cristãos, o ódio entre os cristãos, inclusive. Ao ponto de determinar, porque o pensamento é livre, mas ele não pode ser julgatório. Ao ponto de falar que, por exemplo, que quem é da doutrina espírita é uma doutrina pagã, é uma doutrina onde há manifestações demoníacas, onde, sem ao menos procurar compreender, sem ao menos procurar entender o processo. Então, olha, tomemos cuidado, principalmente na maneira de acolhimento que parte de nós perante aos nossos irmãos. Saibamos lidar, saibamos escutar, saibamos realmente acolher. Tanto que, por exemplo, um centro espírita, ele não tem as portas cerradas para nenhuma religião. Ele não tem, ele não possui. E esse é o objetivo. É o objetivo do caminho e do trajeto evolutivo nosso. Mas vamos lá, ó. O espírito orgulhoso e sectário, quando trata essa questão de sectário, é de setor religioso, tá? O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso o antídoto para as suas venenosas preocupações. Venenosas preocupações. Compreender que as portas de todos os segmentos religiosos têm que ser portas abertas. Portas que acolham, seja quem for. Isso não impede, por exemplo, de nós, da doutrina espírita, por algum motivo e por alguma ação, participar de uma missa na Igreja Católica. De ir até, de repente, a um culto e um casamento numa igreja protestante e vice-versa. Isso também ocorre dentro dos centros espíritas. Por quê? Porque a ideia é ser essa liberdade cristã. Essa liberdade cristã. Mas, ao mesmo tempo, mesmo como um todo acolhe, mas a gente tem que ficar atentos, vigilantes, cautelosos,
errantes, ainda espíritos em evolução, que ainda não despertaram para estes caminhos. Nós vemos bastante isso. Nós vemos bastante isso. Nós estamos falando do segmento religioso, mas claro que esse segmento religioso ele perpassa todo a convivência social, ao ponto, inclusive, de cima de um altar, de uma mesa de um centro, talvez reverberar falas preconceituosas, tolerantes, como anteriormente havia mencionado. Nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Nós precisamos valorizar o trabalho no trajeto cristão. Inclusive, eu conheço pessoas que fazem parte de uma igreja protestante que, independente de como que funciona lá dentro, principalmente no campo político da instituição, mas o trabalho que executa, a caridade que prolifera, é um trabalho lindo, é um trabalho que acolhe os necessitados. E foi, inclusive, isso que Cristo nos orientou. Cristo nos norteou. Então, nossa, que baita trabalho. Tantas vezes comentamos aqui a respeito do próprio padre Júlio Lancelotti, que vai lá e acolhe os necessitados, mas dentro da própria igreja que ele faz parte, que ele é fiel, o atacam também. Então, é muito interessante isso. Ah, mas eu tenho livre dom de pensar. Sim, mas você tem o livre dom de pensar com responsabilidade e sem julgamento. Porque se nós estamos exercitando o papel, né, o caminho da caridade, independente do pensamento e do que eu acho que é certo ou errado, precisa se valorizar o trabalho cristão. E é importante falar que Cristo esteve entre os pequenos, esteve entre os enfermos, esteve entre os mais necessitados possíveis. E quando eu falo necessitado, eu falo no cunho, inclusive, material. Até porque necessitados espirituais e depende de classe social. Então, estava ali, no trabalho árduo e contínuo, exemplificando para todos nós que somos aprendizes do Mestre. Em todas as épocas, tem vivido na Terra os nobres excomungados, os incompreendidos, valorosos e os caluniados sublimes, excomungados. Aquele que por hora cometeu, entre aspas, algo que a igreja não aceite, é expulso. É expulso da igreja. É complicado isso, porque o seguir os dogmas religiosos é também aceitar a evolução espiritual. Então, nós temos que compreender que os tempos que se viviam há 1000 anos atrás já não eram os mesmos que se vivia 500 anos atrás, nem tampouco 200 anos atrás, nem como agora. A evolução espiritual ela nos acompanha a todo momento e é necessário ter uma evolução das ideias e pensamentos que carregamos dentro das fés e seguimos. O que é um ser excomungado? É você não ter o direito, novamente, de tentar se corrigir. Isso tolhido pela igreja, por exemplo. Então, excomungado, você não pode entrar mais aqui. Cristo faria isso? Cristo fez isso? Em nenhum momento. Ah, mas existe aquela passagem, Rangel, dos mercadores dentro do templo.
Para começar, eu observo dentro dessa passagem, aonde mostra o Jesus Cristo no momento de ira. Jesus Cristo nunca teve um momento de ira. Jesus Cristo nunca teve um momento de raiva. Jesus Cristo nunca teve esse momento de, tipo, expulsar os verdilhões dentro do templo. O Jesus Cristo, ele tinha autoridade moral. Quando ele chega ali e vê que haviam pessoas usurpando do templo para ganhar dinheiro, ele simplesmente, dentro do seu campo eletromagnético, dentro da fé que o acompanhava, dentro da autoridade moral. Alô? Ó, não fazer isso aqui, não. Por favor, se retira. Por quê? Estavam-se usurpando do momento para adquirir riqueza material. Agora, se vocês perguntarem, estes mesmos, Jesus o convidou? Claro, claro, convidou a todo momento. Todos nós somos convidados e fomos convidados por Jesus Cristo na nova era. Todos nós fomos convidados a mudar de atitudes e comportamentos. Todos nós fomos convidados a trabalhar no caminho do bem e do amor. Todos nós fomos convidados a pôr mão à obra na caridade. Todos nós fomos convidados a abandonar tudo que tínhamos, ou vender tudo que tínhamos, ou vender metade do que tínhamos, ou doar metade do que tínhamos para seguir ele e carregar nossa cruz. Jesus Cristo a todo momento acolheu nós e convidou. Então, quando você fala que alguma pessoa é excomungada, você tira totalmente a ela a oportunidade de, dessa mesmo segmento religioso, procurar se redimir. Lembremos Jesus Cristo para Paulo de Tarso, este mesmo que está aqui nesse evangelho. Paulo de Tarso, enquanto Saulo de Tarso era um perseguidor ferrenho do Cristo, era um seguidor dos mais fiéis das leis mosaicas. Quando Jesus aparece para ele e fala: Paulo, Paulo, desperta, Paulo, por que me persegues? Eu preciso de você, é você que vai dar continuidade. Jesus Cristo não excomungou ninguém. Repara, por que me persegues, Paulo? Não é porque você me persegue que eu te intolero. Não é porque você me persegue que eu te excomungo agora. Não é porque você me persegue. Vem comigo. É isso que a igreja, como um todo, esse exemplo de um templo religioso, das ideias que se estudam e comungam dentro das fés cristãs, é isso que nós temos que fazer. Não é excluir, é incluir. Excomungados, os incompreendidos, valorosos, e os caluniados, aqueles que são objetos de falácias maldosas, né? Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados, entre o sarcasmo e a indiferença. Entre o sarcasmo e a indiferença. Ou seja, além da indiferença, ainda você poderia ser motivo de sarcasmo, de ironias, né? Processos julgatórios dentro de um templo religioso. Nós já aprendemos que não podemos julgar. Se não for para colaborar, façamos silêncio. Se não for para estender a mão, ficamos
cautelosos com relação às nossas palavras mal direcionadas. Por vezes, sofrem o degredo social por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Isso, inclusive, a gente vê bastante. Porque qual que é o objetivo? Principalmente de pessoas que dirigem-se a fiéis. De fazer com que o máximo de fiéis, né, se tornem fanáticos, que acreditem em coisas miraculosas. Por vezes, se a gente entrar no campo do raciocínio, totalmente impossível de ocorrer, mas muitas das vezes o objetivo é esse. E aqueles que se saem fora disso são perseguidos. Se nós sairmos um pouco do campo cristão e formos para os campos da guerra, por exemplo, como, por exemplo, lá na Segunda Guerra Mundial, onde, dentre tantas coisas, né, teve principalmente o movimento nazista. Repara o tanto de pessoas que seguiram um líder lá naquela época. E aqueles que não se compraziam com isso, estavam condenados. Estavam condenados. Como já ocorreu em tantas outras vezes em segmentos religiosos. Essa condenação. A princípio, verbal. A princípio, por comportamentos. Mas chegando ao extremo. Como a própria Inquisição que nós tratamos aqui. Onde foi até mesmo necessário vir a público um Papa pedindo perdão por tanta atrocidade da época. Por vezes sofrem o degredo social por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. Eu volto até mais. Teve uma época na sociedade que pessoas que, por exemplo, seguiam o espiritismo ou seguiam crenças espiritualistas, eles chegavam nas portas dessas casas a escreverem, né, em outros tempos até o chamado pichar, para compreender que naquela casa ali morava alguém que não se comprazia com as ideias da maioria. Isso é a igreja presa. Essa é a igreja limitada. É a igreja que você não pode ir além. E não a livre de pensamentos. Porque a liberdade de pensamentos vai permitir que pessoas aprendam mais. Vai permitir que as pessoas aprendam mais. Porque quando se há diálogo, que haja a observância das ideias, isso faz que, dentro do campo de estudo, as pessoas evoluam, que trocam conhecimentos e começam a encontrar a coerência necessária de toda a nossa existência. Então, o convite de Paulo aos gentios é que se deixasse o pensamento livre, mas um pensamento que, mesmo com cunhos que não traziam a benevolência absoluta, mas que dessem a oportunidade de crescimento espiritual para com todos. É que, de quando em quando, rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes ouvidam ou não julgueis, e confiam-se às lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não altera a consciência tranquila dos anatematizados. Atenamatizados é a mesma coisa que excomungado, é a mesma coisa que ignorado,
Então vamos lá, ó. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos ignorados, que se sentem sob a tutela do divino poder. É muito interessante também isso que Emmanuel traz. Porque não é porque você é excluído que você vai sofrer a intolerância, mas isso não quer dizer que você está sozinho. Que você também pode seguir dentro das suas ideias e pensamentos e dentro do campo do aprendizado contínuo, que um espírito em evolução tem que permanecer, você vai estar tutelado por Deus. Vai estar tutelado por Deus. Você não está só. E eu sempre menciono isso na seguinte questão. Lembre-se quando Cristo fala, na onde tenham 2 ou mais em meu nome, ali eu também estarei. Mas espera aí, eu estou sozinho. Como? Eu preciso de mais um. Nós temos toda a espiritualidade ao nosso lado. Nós temos minimamente o nosso mentor e anjo guardião do nosso lado. Então, quando Jesus ele menciona, porque Jesus ele poderia simplesmente chegar e falar, na onde estiver um ou mais, em meu nome eu também ali estarei, ele cita 2. Porque indiretamente ele fala que nós nunca estamos sozinhos. E que o invisível, aos nossos olhos, sempre está do nosso lado. Então, nessas mensagens que Jesus nos passa, que por vezes nos mostram como subliminares, é uma informação, é um recado que você, mesmo sozinho, materialmente, visualmente falando, você não está só com relação a toda a proporção da espiritualidade. Então, olha aqui, essa parte aqui. Os ignorados que se sentem sob a tutela do divino poder. Deus, nosso Pai e Criador. Instintivamente, reconhece que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Quem nos acolhe? Jesus. Quem nos acolhe? Toda a espiritualidade maior operária do Cristo. Quem nos acolhe? Nosso Pai, Deus. Nós não estamos só. Mesmo que ignorados, excomungados, expulsos de qualquer sectarismo religioso. Templo soberano e invisível em que Jesus recolhe servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Vai ter uma determinada reunião. É necessário estar vestido socialmente. Mas eu não tenho. Como que eu devo ir? Lembre-se que Jesus atendia-se descalços e despidos. Último parágrafo. Benfeitores e servos excomungados. Ou seja, benfeitores e servos que, de um certo modo, estão trabalhando arduamente no que Cristo orientou. Dos caminhos humanos, se tende uma consciência sem mácula, ou seja, sem maldade. Se tem uma consciência sem maldade, uma consciência que está já lutando contra si mesmo para se tornar melhor. Não vos magoe a pedrada dos homens que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta, uma igreja angelical, uma igreja onde todos nós estamos contextualizados na esfera espiritual e livre na vida espiritual, que é acolhedora e mãe de todos nós. Enfim,
congreguemos e não segreguemos. Incluamos e não excluamos. Respeitamos as opiniões e pensamentos alheios. Mas também esteja pronto para, se for necessário, opinar e até ajudar na evolução. E isso vice. Porque não somos detentores da verdade. Somos espírito hoje em estágio de provas e expiações, procurando melhorar, procurando evoluir, procurando se tornar cada vez mais útil no trabalho cristão. A próxima lição do livro Vinha de Luz é a lição de número 56. Essa lição é um estudo que vai ocorrer daqui 2 semanas. Porque na próxima semana, o estudo é do Livro dos Espíritos. Primeira obra básica de Kardec. Alguém deseja comentar? Fiquem à vontade. Ô, Angel, a gente, como brasileiro, às vezes a gente critica a gente mesmo em certas atitudes, em certas ações, mas a gente tem que entender, a gente tem que analisar que em tudo na nossa vida a gente não encontra só ponto negativo, a gente tem os nossos pontos positivos. E pelo Brasil ser uma miscigenação de povos, então aqui no Brasil tem mistura de tudo quanto é nacionalidade, tudo quanto é cultura. Aqui no Brasil também se tem várias religiões. E por ser um país tão misturado, aqui no Brasil, assim, tirando, claro, certas pessoas que a gente não precisa nem citar, se tem muito respeito com a religião que não é a nossa. Então, tanto é que a gente vê muitas pessoas, por exemplo, católicas, indo a centros espíritas, a gente vê muitas pessoas que são de protestantes indo numa igreja católica. Então, mesmo que às vezes não frequente, não vá, mas assim, não se tem aquele, vamos dizer, aquele ódio, aquele sentimento que a minha religião é a certa. A gente tem muito entendimento, a gente respeita muito isso aqui no Brasil. Isso. Respeita bastante, apesar de ainda ocorrer algumas intolerâncias. Porém, a tendência, né, Fabiana, é cada vez mais dentro do campo de evolução, essas intolerâncias serem, vamos dizer assim, né, isoladas. E aí um outro ponto também que você traz, assim, que é muito rico, claro que a gente estudou mais essa lição perante ao cristianismo, mas a gente tem uma segmentação, principalmente no Brasil, que é considerado o chamado Estado laico, né, onde não tem uma religião predominante, né, apesar de sim, ter religiões mais populosas, de fiéis, mas não uma predominante, mas o que faz ser essencial, dentre tudo que você falou, que são os povos originários de várias partes, né? Nós somos um país totalmente miscigenado e de cunhos religiosos também miscigenados. Nós temos as religiões de raízes africanas, né? Nós temos as religiões de raízes asiáticas, nós temos as religiões de raízes europeias, nós temos as religiões que, inclusive aqui do nosso próprio país, elas conjugam ensinamentos diversos ali, né? Até realizando atos ecumênicos, né? Enfim, mas o importante disso tudo, né, Fabiano, que é o que você traz principalmente, é o respeito, é a empatia, né? E isso se faz necessário. A gente não pode tolher do próximo a liberdade de se expressar. E a gente sabe que, culturalmente, cada religião carrega com eles os seus métodos, né, as suas ações. E respeitar, e não excomungar, né? Porque, tipo assim, por vezes pode acontecer de maneira isolada. Nossa, eu não sabia que ele era de determinada religião e simplesmente você começa a se afastar, né? E é nesse ponto, a vigilância e reforçando a sua fala,
é cada vez mais dentro do campo religioso, a gente respeitar os outros, né? E que saber que a propriedade da verdade, ela só vai ser, né, estudada e chegada no momento que houver uma conversa, né, e tudo mais. Eu acho que um outro ponto que você cita também é que, por enquanto, nós, nesse estágio de evolução que nós estamos, a gente precisa ainda desses rótulos religiosos, né? Nós sabemos que ali na frente, quando a evolução estiver cada vez mais atuante, né, e ocorrendo, a gente sabe que a religião é universal, né? Ela é universal. E aí sim, a gente não vai precisar mais de lemas, nem de rótulos, que hoje ainda, em termos de organizações sociais, é necessário, e sim, seremos todos uma só unicidade. É perfeito, Fabiano. Muito bem mencionado e aplicado aqui. Vamos partir para o encerramento. E antes de solicitar o Fabiano para fazer a peça de encerramento, vamos novamente elevarmos e mantermos nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo e a toda a espiritualidade amiga, e solicitar, através do nosso campo energético, através do nosso campo fluídico, que nós direcionemos aos nossos irmãos e irmãs encarnados, que passa pelos momentos de dores e sofrimentos, de provas e expiações, enfermidades e doenças, e dificuldades de todos os tipos, que estes possam receber de forma de acolhimento todos esses fluidos amigos, que estes momentos difíceis serão passageiros, mas que enquanto estiver no trajeto, possam ser afagados pelo fluido divino e que tão logo tudo se resolverá. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas casas de acolhimento e repouso, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão com sofrimentos dentro dos lares, enfim, seja levado a todos os necessitados da humanidade, seja levado àqueles que estão desencarnados, mas que talvez ainda não saibam, não despertaram ainda para a atual situação, que para eles sejam levados fluidos de despertar, que eles compreendam que já não estão mais nesse planeta, que eles precisam seguir em frente, que existe um ou mais espíritos amigos prontos ao pronto socorro espiritual, e que eles possam ir. Seja levado àqueles espíritos também que estão nas regiões inferiores espirituais, necessitando também de auxílio, mas que também necessitam de despertar para conseguir enxergar a ajuda que está bem do lado deles ali. Que eles também possam despertar dentro da humildade e possam ser também socorridos. Sejam levados aos nossos irmãos e irmãs desencarnados, que estão em hospitais espirituais, estão em centros de acolhimento no plano espiritual, e seja levado como um agradecimento a Deus, a Jesus e a toda a alta espiritualidade que tanto nos norteiam, que tanto nos intuem, que tanto nos auxiliam e ajudam no caminho da evolução. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim, já. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Vanete. Obrigado, tia Marlene. Obrigado,
Fabiana. Obrigado a Viviane, a Gabriela, a Vitória, a Bela, Cristiane, que esteve aí também. A todos vocês aí, Fabiano. A todos os nossos familiares, parentes, amigos, todos aqueles que estão aos nossos lados, aos nossos vizinhos, enfim, a toda a humanidade. E tenhamos um domingo e uma semana abençoado, que possamos cada vez mais estar atento às boas intuições. Que assim seja, se Deus quiser. Semana que vem estamos aqui novamente nesse campo do estudo e do aprendizado contínuo. Que assim seja. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiana. Que assim seja. Que assim seja, Rangel. Uma boa semana para todos, um bom domingo, especialmente para os aniversariantes do domingo, né? Obrigado. E até domingo que vem, se assim Deus permitir. Que assim seja, Fabiana. Obrigado, viu?